Livro A Mais Linda História de Amor. O Plano para Salvar Todas as Famílias da Terra, de Ellen White. Capítulo 3. A Tragédia. No meio do jardim, perto da árvore da vida, estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore havia sido divinamente designada para ser a garantia de obediência, fé e amor do casal a Deus. O Senhor ordenou a nossos primeiros pais que não comessem dessa árvore nem tocassem nela, senão morreriam. Disse que podiam comer livremente de todas as árvores do jardim, exceto daquela, pois se comessem dela, certamente morreriam. Quando foram colocados no maravilhoso jardim, Adão e Eva tinham para sua felicidade tudo o que viessem a desejar. Em seu plano onisciente, Deus determinou testar a lealdade deles antes que pudessem ser considerados eternamente fora de perigo. Eles teriam o apoio divino. Deus conversaria com eles pessoalmente. Contudo, ele não colocou o mal fora do alcance deles. Satanás teve permissão para tentá-los. Se resistissem às tentações, permaneceriam no eterno valor de Deus e dos anjos celestiais. Depois de expulso do céu, Satanás estava espantado diante de sua nova condição. Sua felicidade havia acabado. Olhava para os anjos que, assim como eles, foram tão felizes, mas que tinham sido expulsos do céu em sua companhia. Antes de sua queda, nenhuma sombra de descontentamento havia nublado sua perfeita alegria. Então, tudo parecia mudado. Os rostos que tinham refletido a imagem do Criador estavam melancólicos e sem esperança. Entre eles havia conflito, discórdia e ásperas recriminações. Antes da rebelião, esses comportamentos eram desconhecidos no céu. Satanás observava os terríveis resultados da sua obstinação. Ele estremecia e temia encarar o futuro e contemplar o fim dessas coisas. Lúcifer havia sido diretor do coro celestial. Quando chegava a hora dos cânticos alegres de louvor a Deus e seu amado Filho, ele entoava a primeira nota. Então todo o exército angelical se unia a ele, e gloriosos acordes musicais ressoavam através do céu em honra a Deus e a Cristo. Mas agora, em vez de suaves notas musicais, palavras de discórdia e ira ecoavam nos ouvidos do grande líder rebelde. Onde ele estava? Não era tudo isso um sonho terrível? Fora expulso do céu? Os portais do céu nunca mais se abririam para recebê-lo? Aproximava-se a hora de adoração quando brilhantes e santos anjos se prostravam diante do Pai. Não mais se uniria em cântico celestial, não mais se curvaria em reverência e santo temor ante a presença do eterno Deus. Se ele pudesse voltar a ser puro, verdadeiro e leal como tinha sido, alegremente abandonaria sua pretensão de autoridade. No entanto, estava perdido, fora da possibilidade de redenção, por causa de sua rebeldia presunçosa. E isso não era tudo. Tinha guiado outros à rebelião e à mesma condição dele de perdido. Anjos que nunca pensaram em questionar a vontade do céu ou recusar obedecer à lei divina, pensaram em questionar a vontade do céu ou recusar obedecer à lei divina, até que ele colocasse isso na mente deles, argumentando diante deles que podiam desfrutar um bem maior, uma elevada e mais gloriosa liberdade. Tinha sido esse o sofisma pelo qual os enganara. Uma responsabilidade estava agora sobre ele, a qual estaria disposto a renunciar. Esses seres, com suas esperanças frustradas, ficaram revoltados. Em vez de um bem maior, estavam experimentando os maus resultados da desobediência e do desrespeito ao governo de Deus. Esses anjos infelizes nunca mais poderiam ser influenciados pela direção amorosa de Jesus Cristo. Jamais poderiam ser estimulados pelo amor profundo e fervoroso. Não mais seriam alcançados pela paz e alegria que a presença divina antes produzia neles. Jamais retornariam para Deus em obediência jubilosa e honra reverente. A conspiração. Os anjos maus se reuniram com Satanás, e ele, erguendo-se e assumindo um ar de desafio, informou-os de seus planos para afastar de Deus o nobre Adão e sua companheira Eva. Pensava que se pudesse de alguma forma induzi-los à desobediência,
Deus faria algo para que pudessem ser perdoados. Então ele e todos os anjos caídos teriam uma oportunidade de participar da misericórdia de Deus com um casal. Se Adão e Eva viessem a transgredir a lei divina, ficariam sujeitos à ira de Deus como eles próprios estavam. Então Deus reuniu o exército angelical para tomar medidas e impedir o perigo ameaçador. Ficou decidido no concílio celestial que anjos visitariam o Éden a fim de advertir Adão de que ele estava em perigo pela presença de um adversário. 2 anjos se apressaram a visitar os primeiros pais. O casal os recebeu com alegria inocente, expressando gratidão ao Criador por assim tê-los cercado com tão grande manifestação de bondade. Todas as coisas amáveis e atrativas eram para a alegria deles, e tudo parecia sabiamente adaptado às suas necessidades. Os que estimavam acima de todas as outras bênçãos era o relacionamento com o Filho de Deus e com os anjos celestiais. A cada visita tinham diversas coisas a lhes contar sobre suas novas descobertas das belezas naturais do lar edênico. Tinham também muitas perguntas a fazer, relacionadas a várias coisas que compreendiam só vagamente. Bondosamente, os anjos deram as informações que Adão e Eva desejavam. Também contaram a triste história da rebelião e da queda de Lúcifer. Então, de forma clara, informaram a eles que a árvore do conhecimento do bem e do mal fora colocada no jardim para ser uma garantia de sua obediência e de seu amor a Deus. Disseram que os santos anjos só poderiam conservar sua elevada e feliz condição se fossem obedientes, e que eles estavam em situação semelhante. Além disso, afirmaram que o casal podia obedecer à lei de Deus e ser continuamente feliz, ou desobedecer e perder sua elevada condição e afundar em desespero irremediável. Os anjos afirmaram ao casal que Deus não os obrigava a obedecer. Disseram que ele não tiraria deles o poder de contrariar sua vontade e que eles eram pessoas moralmente livres para obedecer ou desobedecer. Havia apenas uma proibição que Deus considerara necessária lhes impor, e se transgredissem a vontade divina nesse ponto, certamente morreriam. Os visitantes celestiais disseram ainda a Adão e Eva que o mais exaltado anjo, imediatamente abaixo de Cristo, se recusara a obedecer à lei de Deus, a qual ele tinha ordenado para governar os seres criados. Esclareceram que essa rebelião havia causado guerra no céu, que resultara na expulsão de todos os rebeldes que puseram em dúvida a autoridade do grande Criador. Contaram ainda que o rebelde caído era agora inimigo de tudo o que interessasse a Deus e a seu amado Filho. Também foi dito a eles que Satanás estava pronto a lhes fazer mal e que era necessário estar alerta porque o inimigo caído podia entrar em contato com eles. Porém, garantiram que ele não podia causar dano algum a eles enquanto permanecessem em obediência aos mandamentos de Deus, e que, se necessário, todos os anjos do céu viriam em auxílio deles antes que o inimigo pudesse de alguma forma prejudicá-los. Mas, se desobedecessem ao mandamento de Deus, então Satanás teria poder para confundi-los, prejudicá-los e causar-lhes dificuldades. Contudo, se permanecessem firmes contra as primeiras insinuações de Satanás, eles estariam tão seguros como os anjos leais a Deus. Caso cedessem ao tentador, aquele que não poupou os majestosos anjos, não os pouparia também. Se caíssem, deveriam sofrer o castigo da transgressão, pois a lei de Deus é tão sagrada quanto ele próprio, e o Senhor requer a obediência de todos no céu e na terra. Os anjos preveniram Eva de que não se separasse do marido em suas ocupações, pois podia ser abordada por esse inimigo caído. Separando-se um do outro, estariam em maior perigo do que se ficassem juntos. Os anjos insistiram para que se seguissem rigorosamente as instruções dadas por Deus em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, pois na perfeita obediência estariam seguros. Assim, o inimigo não teria poder para enganá-los. Além disso, Deus não permitiria que Satanás perseguisse o santo casal com tentações contínuas. Poderia ter acesso a eles somente por meio daquela árvore.
Adão e Eva asseguraram aos anjos que nunca transgrediriam o claro mandamento de Deus, pois era seu mais elevado prazer fazer a vontade dele. Os anjos se uniram a Adão e Eva em acordes santos de música harmoniosa, e quando seus cânticos ressoaram cheios de alegria pelo Éden, Satanás ouviu o som de suas melodias de adoração ao Pai e ao Filho. Nesse momento, a inveja, o ódio e a malignidade cresceram em seu coração, e ele expressou a seus seguidores a ansiedade por induzir Adão e Eva a desobedecer, atraindo sobre eles a ira de Deus e mudando seus cânticos de louvor em ódio e maldições ao Criador. Tentação e queda. Então Satanás assumiu a forma de serpente e entrou no Éden. A serpente era uma bela criatura com asas, e quando voava pelos ares tinha uma aparência brilhante, parecendo ouro polido. Ela não rastejava pelo chão, passava de uma árvore a outra pelo ar e comia frutos como ser humano. Satanás entrou na serpente e se colocou na árvore do conhecimento do bem e do mal, e começou vagarosamente a comer do fruto. Inconscientemente, a princípio, e envolvida em suas ocupações, Eva se afastou do marido. Quando percebeu isso, teve a sensação do perigo, mas de novo se sentiu segura, mesmo não estando ao lado do esposo. Julgava ter sabedoria e força suficientes para discernir o mal e a ele resistir. Os anjos a haviam advertido de que não fizesse isso. Logo, Eva se deu conta de que estava contemplando com um misto de curiosidade e admiração o fruto da árvore proibida. Ela percebeu que o fruto era belo e perguntava a si mesma por que Deus os havia proibido de comê-lo ou de tocar nele. Essa era então a oportunidade de Satanás. Ele se dirigiu à mulher como se fosse capaz de adivinhar seus pensamentos. Foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Gênesis 3:1. Assim, com palavras agradáveis e voz melodiosa, ele se dirigiu à admirada Eva. Ouvir uma serpente falar lhe causou surpresa. O animal exaltava sua beleza e seu encanto extraordinário, o que não desagradava a mulher. Entretanto, Eva estava espantada, pois sabia que Deus não tinha dado à serpente o poder da fala. A curiosidade de Eva aumentou. Em vez de fugir do local, ela ficou ouvindo a serpente falar. Não lhe ocorreu que aquela criatura pudesse ser o inimigo caído, usando o animal como um tipo de médium. Era Satanás quem falava, não a serpente. Eva estava encantada, lisonjeada e envaidecida. Se tivesse encontrado uma figura imponente, possuindo uma forma semelhante à dos anjos e com eles se parecendo, teria ficado alerta. Essa voz estranha deveria tê-la impelido a buscar a companhia do marido, a fim de perguntar-lhe por que alguém teria assim livremente se dirigido a ela. Porém, Eva entrou em discussão com a serpente e respondeu à sua pergunta. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, 2-5. Satanás desejava incutir a ideia de que, ao comer da árvore proibida, eles receberiam um novo e mais elevado tipo de conhecimento do que aquele que até então possuíam. Esta tem sido sua finalidade específica com grande sucesso desde a queda. Levar os seres humanos a questionar as decisões do Todo-Poderoso, gerar insatisfação com o que Deus revela e não obedecer ao que Ele ordena. O inimigo pretende induzi-los a desobedecer aos mandamentos de Deus e então pensar que estão entrando em um maravilhoso campo de saber. Isso é pura conjectura, um engano infeliz. As pessoas deixam de compreender o que Deus revela, menosprezam seus claros mandamentos e querem mais sabedoria, independentemente de Deus, questionando aquilo que Ele resolveu reter dos mortais. Alegram-se com suas ideias de progresso e se encantam com sua própria filosofia inútil, mas de fato estão tateando nas trevas quanto ao verdadeiro conhecimento.
Estão sempre estudando e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Não era da vontade de Deus que o primeiro casal tivesse qualquer conhecimento do mal. Ele tinha dado a eles, de forma generosa, o bem e advertido contra o mal. Eva julgou sábias as palavras da astuta serpente quando ouviu a afirmação audaciosa: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, 4 e 5. Assim, a serpente fazia de Deus um mentiroso. Satanás insinuou de maneira insolente que Deus os tinha enganado, impedindo que fossem exaltados com um conhecimento igual ao dele. Deus disse: no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 2:17. A serpente disse: certamente não morrerão. Gênesis 3:4. O tentador garantiu que, assim que Eva comesse o fruto, ela receberia um conhecimento novo e superior que a tornaria igual a Deus. Chamou a atenção dela para si mesma. Ela havia comido livremente da árvore e a considerava não apenas perfeitamente inofensiva, mas deliciosa e estimulante. Disse que era por causa de suas maravilhosas propriedades de comunicar sabedoria e poder que Deus lhes proibira de experimentá-la ou mesmo tocá-la, pois ele conhecia essas qualidades extraordinárias. A serpente declarou que ter comido o fruto da árvore proibida lhe permitira obter o dom da fala. Insinuou que Deus não cumpriria sua palavra e que isso era simplesmente uma ameaça para intimidá-los e privá-los de um grande benefício. Disse também que eles não poderiam morrer. Não tinham eles comido da árvore da vida que perpetuava a imortalidade? Disse que Deus os estava enganando e os impedindo de alcançar um nível mais elevado de felicidade e uma alegria em comum. O tentador tirou um fruto e o deu a Eva, e ela o tomou nas mãos. Ora, disse o tentador, vocês foram proibidos até mesmo de tocá-lo, pois morreriam. Disse que ela não teria maior sensação de perigo e morte comendo o fruto do que tocando nele ou manuseando. Eva foi encorajada, pois não sentia os sinais imediatos do desagrado de Deus. Considerou que as palavras do tentador eram totalmente sábias e corretas. Ela comeu e ficou muito satisfeita com o fruto. Ele pareceu delicioso ao paladar, e ela imaginava sentir em si mesma os maravilhosos efeitos do fruto.